Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer um pouco das funções orgânicas que estão presentes dentro dessa importante parte da química, né, que é a química orgânica. Nas aulas anteriores, nós conhecemos muitas informações acerca dos hidrocarbonetos, que ele é considerado a base dessas funções, né? Então, hoje nós vamos conhecer novos grupos funcionais e saber fazer a distinção entre uma e outra. Funções orgânicas. Hidrocarbonetos. Essa é uma classe que vocês já conhecem bem, que os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio na estrutura. Agora, existem outros elementos químicos que podem aparecer, por exemplo, como oxigênio, como nitrogênio, e aí isso vai determinar outra função orgânica. Então, aqui eu trago o exemplo, de um hidrocarboneto, que uma estrutura que só tem átomos de carbono e hidrogênio em toda a sua estrutura. Agora existem os aletos orgânicos, aleto orgânico ou aleto de alquila. O aleto orgânico e o aleto de alquila é o que vai apresentar um X aqui, que esse X vai ser um halogênio. Os halogênios são elementos químicos presentes na família 17 da tabela periódica, né? Que são quem? Então, se tiver um cloro, se tiver um iodo, se tiver um bromo ou se tiver um flúor, a função orgânica já não é mais hidrocarboneto. A função orgânica vai ser um aleto orgânico ou um aleto de alquila. Bem, eu quero apresentar para vocês um grupo, o grupo OH. O grupo OH, ele não é uma função orgânica, ele é um grupo, é uma junção de um átomo de oxigênio com um átomo de hidrogênio. E o nome desse grupo é hidroxila. E ele pode fazer parte de diversas funções orgânicas. Então, não é para confundir a hidroxila como uma função orgânica. Ele é um grupo orgânico, que é o grupo hidroxila. E ele pode pertencer a várias classes orgânicas. Pode pertencer a várias funções orgânicas. Então, eu trago aqui para vocês onde o grupo hidroxila está presente. O grupo hidroxila está presente nos álcoois. Então, é quando eu tenho uma hidroxila, ou seja, um OH, ligada a um carbono saturado. Ou seja, ligada a um carbono que só faz ligações simples, tá? Lembrando que saturação está relacionado com ligações simples. Então, um álcool possui uma hidroxila, que é esse OH. E aí, quando é que eu vou saber que ele é um álcool? Quando o carbono que ele está ligado é um carbono saturado. E aí você vai pontuar que essa função pertence aos álcoois. Então, aqui, ó, eu tenho um OH, aí você avalia em que ele está ligado. Aí você olha aqui o carbono. O carbono é um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Então, a função desse composto aqui é um álcool, tá? E aí, sim, mas e quando ele estiver ligado, por exemplo, a um carbono que é insaturado? Quando ele estiver ligado a um carbono que é insaturado, por exemplo, esse aqui, olha que esse carbono aqui tem um OH, mas eu avaliando o carbono, eu tenho um carbono que tem uma insaturação, ou seja, um carbono que tem uma dupla. Então, eu já não chamo mais de álcool, eu chamo de enol, certo? Então, eu falei que a hidroxila é o grupo OH e ele está presente em várias funções. E aí, como é que eu vou sempre diferenciar um do outro? E aí, por exemplo, eu vi aqui o OH e o OH aqui está ligado a um carbono saturado, então a função é um álcool. Ah, mas se que fosse uma dupla, que é esse caso aqui, eu já não digo mais que é um álcool, ele pertence ao grupo dos enóis, tá? Ele é um enol. Posso ter uma outra função, que é ter a mesma hidroxila, porém ligada ao benzeno. Sempre que você vê essa situação, uma hidroxila, ou seja, aquele grupo OH ligado diretamente ao benzeno, a função não é nem álcool e nem enol, a função é fenol. A função orgânica é fenol. Sempre que você vê uma hidroxila, o grupo OH ligado ao benzeno, que é essa estrutura fechada de 6 carbonos com simples e duplas alternadas, isso é o benzeno. A partir do momento que eu tenho um OH, ou seja, uma hidroxila ligada diretamente ao benzeno, a função que ele pertence são os fenóis.
Aí eu já deixo bem aqui para vocês. Essa substância aqui, ela é um álcool ou é um fenol? Observe onde o OH está ligado. Ele está ligado diretamente a esse sistema? Não, ele não está ligado diretamente. Então, eu não posso dizer que é um fenol. Esse OH precisaria estar ligado diretamente. Aí você avalia, ele está ligado então a um carbono, que não é do anel benzênico, não é o do benzeno. Ele não está ligado a nenhum carbono do benzeno. Aí você avalia aqui. Esse OH está ligado a um carbono saturado, então? Está ligado a um carbono saturado? Sim, esse carbono só faz ligações simples. Então, essa função aqui, ó, é um álcool, tá? Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque às vezes a gente, só por ver o benzeno e por ver a hidroxila, já acha que é um fenol. Mas para ser fenol, o OH, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a esse sistema. Então a gente apresentou o grupo hidroxila, que é o grupo OH. E aí ele pertence a várias funções. Pertence a um álcool, pertence a um enol, pertence a um fenol, né? Então a mesma coisa vai acontecer com esse grupo também, que é o grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É um C dupla O. C, ligação dupla, O. Grupo carbonila. Lembrando que ele não é uma função orgânica. Ele compõe várias funções. Então, o grupo carbonila pode estar em várias funções. Estou trazendo aqui separado, que é para vocês perceberem que ele é um grupo, e aí a organização desse grupo vai fazer a diferença do que a função orgânica é. Os aldeídos e a acetona são dois grupos importantes na função na química orgânica. Os dois têm carbonila, os dois têm C dupla O. Né? Agora, como é que eles se organizam para que eu possa fazer a diferença de um para o outro? Então, os aldeídos, eles devem ter pelo menos um hidrogênio ligado a essa carbonila. Os aldeídos têm essa carbonila, C dupla O, só que nesse C ainda tem um H ligado. Que é esse perfil aqui, ó. Eu tenho a carbonila, tenho o grupo C dupla O. E vejo que nele está ligado um hidrogênio. Então, essa função é chamada de aldeído. Então, um lado vai ser hidrogênio e o outro vai ser uma cadeia de carbono, que pode ter 1, 2, 3, 4, 10 átomos de carbono. Então, você tem que observar os vizinhos da carbonila. Então, para ser aldeído, os vizinhos têm que ser um lado carbono e o outro lado hidrogênio. E aí uma coisa que eu destaco é que um aldeído, a carbonila dele sempre vai ser uma extremidade. A carbonila do aldeído sempre vai ser ponta. Você nunca vai ter uma aldeído que essa carbonila está no meio. Ela sempre é uma ponta. Então, tem as cetonas, né? A cetona, no caso, ela vai ter entre a carbonila, entre o C dupla O, dois carbonos, tanto para um lado como para o outro. É esse perfil aqui, ó. Então, observem aqui, ó, a diferença, né? No caso, quando eu tenho um aldeído, eu tenho uma carbonila, porém, de um lado é hidrogênio e do outro lado é carbono. Já nas cetonas, eu tenho a mesma carbonila, o mesmo grupo C dupla O. Porém, para um lado é carbono e para o outro também é carbono. E tem que ser igual a quantidade de carbono para um lado ou para o outro? Não, não é obrigado. Pode ter menos, como acontece aqui, ó. Eu tenho esse carbono, só um carbono para esse lado e tenho dois para esse lado. Então, o que é importante para ser cetona é ter a carbonila entre dois carbonos. Diferentemente do aldeído, que eu preciso ter um lado de carbono e um lado de hidrogênio. E aqui eu peço que vocês tenham atenção quando o desenho estiver em linhas, porque muitas vezes a gente confunde com cetona. Porque lembra que no desenho em linhas eu não mostro hidrogênio. Então, se você vê uma carbonila numa ponta, mesmo que você não esteja vendo o hidrogênio, lembre-se que no desenho em linhas ele fica subentendido. Então, se você já vê uma carbonila numa ponta, você já vai dizer que o grupo funcional é aldeído. Não, essa carbonila está entre dois carbonos, a função é cetona. Pronto. Agora nós também temos um outro grupo. Aí a gente vai lembrar que nós já vimos isso aqui, que é a hidroxila, e nós já vimos isso aqui, que é a carbonila, né?
Só que o que acontece aqui? Eu tenho diretamente a hidroxila ligado diretamente ao carbono da carbonila. E os dois juntos formam um outro grupo, que é o grupo carboxila, tá? Grupo carboxila. Então, é quando eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a uma carbonila. E aí, o nome do novo grupo é o grupo carboxila, né? Então, pegando aqui a metade do nome da carbonila e a metade do nome da hidroxila. E onde é que ele vai aparecer? Em qual função? Ele vai ser característico para definir os ácidos carboxílicos, né? Então, o nome da função é praticamente o nome do grupo. Então, ó, quando você vê uma estrutura que você vê esse perfil aqui, que é uma carbonila com uma hidroxila ligada diretamente, tá? Ligada diretamente. Para ser um ácido carboxílico, eu tenho que ter os dois juntinhos, um ligado ao outro. Então, essa função aqui, ó, é uma função de ácido carboxílico. Ele também, assim como os aldeídos, ele sempre vai ser extremidade. Nunca você vai apresentar um ácido carboxílico entre dois carbonos, tá? Então, o ácido carboxílico, assim como os aldeídos, sempre são extremidades, sempre são pontas de cadeia, tá? Observem bem o grupo carboxila, né? Então, eu tenho uma carbonila ligado diretamente a um OH. Então, para o outro lado, vai ter que ser um R aqui, que esse R é um R de carbono. Quando tem esse Rzinho, eu estou pontuando que ele é uma cadeia carbônica, que pode ser com 1, 2, 3, 10 carbonos, tá? Agora, o que acontece? Quando perde esse H aqui, você vai ver que é parecido com os ácidos carboxílicos, né? Ó, quando perde esse H aqui, perdeu o H e troquei por um grupo R, por um grupo carbonila, por um grupo de carbonos, a função já deixa de ser ácido carboxílico e a função passa a ser éster, tá? Quando você vai observar que é muito parecido. Olha aqui, ó, C-O-OH. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho um ácido carboxílico. Mas se eu tirar esse Hzinho aqui da hidroxila, se eu tirar o H da hidroxila e substituir por uma cadeia de carbono, a função já muda. A função já passa a ser, ó, peguei aquele H, foi embora. Ah, botei um carbono, botei 2 carbonos, botei 3 carbonos, a função já passa a ser um éster, tá? Já passa a ser um éster. Éter. Então, vocês têm que gravar o nome, olhar a estrutura e identificar. Éter. O que é um éter? O éter é um oxigênio entre carbonos. Quando eu olhar, tiver um oxigênio entre 2 carbonos, a função orgânica é um éter. Essa é a condição para ser um éter. Aminas. Agora a gente vai entrar nos nitrogenados, tá? A gente vai entrar nos compostos nitrogenados. Então, as aminas são bases orgânicas que elas derivam da amônia. Então, a amônia é um composto, a amônia, que é o NH3, ele é um composto inorgânico. Por quê? Porque não tem átomo de carbono. Qual a condição para ser composto orgânico? Ter carbono. Então, a partir do momento que eu falo da amônia, eu estou falando ainda de um composto inorgânico. E aí ele falou que elas derivam. Então, quando deriva, é que eu vou substituir esse um hidrogênio, os 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios por carbonos. Então, eu tenho essa condição aqui, ó. A amônia, que a princípio era um composto inorgânico, a partir do momento que eu substituo um dos Hs por carbono, ele já passa a ser uma amina, tá? Amina. Peguei, substituí. Não substituí substituí 2 hidrogênios da amônia, né? Que é NH3. Substituí 2. Quando eu substituo 2, ainda é amina. Ah, mas eu quero substituir os 3 hidrogênios por carbono. Amina. Agora a gente vai só fazer a diferenciação do que é de uma em relação à outra. Quando eu só tenho um carbono, que é esse R aqui, que é um R radical. Quando tem esse Rzinho, é falando que é radical. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10 carbonos só nesse R, tá? Então, quando eu tenho só um carbono aqui, só tenho essa cadeia de carbono, a amina é primária.
Não, mas eu tenho duas cadeias de carbono, que é esse caminho aqui e tenho esse outro caminho. Então, a amina já é secundária, porque eu tenho teria dois carbonos aqui ligados a esse nitrogênio. E posso ter os 3 R's com carbonos. E aí eu vou ter uma amina terciária. Então, é bem parecido com aquela classificação dos carbonos. Então, se você vê um N ligado a um carbono, amina primária. Se você vê um N ligado a 2 carbonos, amina secundária. Se você vê uma amina ligado a 3 carbonos, amina terciária. Então, o exemplo é esse aqui, né? Então, esse nitrogênio aqui, eu tenho esse carbono. Precisa ser só um? Não, eu poderia ter CH2, CH3, poderia ter essa cadeia aqui com 10 carbonos. O que me importa ver é a quantos esse nitrogênio está ligado. Então, eu olho aqui para ele, não, está ligado só a um. Independente se essa cadeia tem mais de um, certo? Já olha se... Então, aqui eu tenho uma amina primária. Olhando esse nitrogênio aqui, eu vejo que ele está ligado a 2 carbonos. 2 carbonos. Então, amina secundária. E olhando esse nitrogênio, 3 carbonos. Então, amina 3 carbonos, né? Então, amina terciária. Agora, como você vai sempre diferenciar uma amina de uma amida? Vamos diferenciar uma amina de uma amida. A amida, você tem um N ligado diretamente a um grupo que a gente já conhece, que é o grupo carbonila. Então, se eu tiver um N ligado diretamente a uma carbonila, aí você vai dizer que a função é uma amida. Você vai olhar aqui, ó. Eu tenho um N. Esse N está ligado a um carbono que é uma carbonila. Ah, então a função é amida. Sim, mas qual é a diferença para o outro? A diferença para as aminas é porque esse R é um R normal. Esse carbono é um carbono comum. Quando eu estiver falando especificamente que é uma carbonila, aí eu já tenho que dizer que ela tem uma diferenciação. E aí, por isso que o nome dela é amida, tá? Essa outra aqui, ó, tem uma amida também, porque eu tenho um N ligado diretamente a um C de carbonila. E esse outro também é uma amida, porque eu tenho um N ligado diretamente ao C de uma carbonila. C de uma carbonila. Agora, ela pode fazer a diferenciação no seguinte. Quando eu olho essa amida aqui primeira, ela tem como carbono apenas a carbonila. Ela tem como carbono apenas a carbonila vizinho. Então, eu digo que aqui é uma amida não substituída. Quando eu olho para esse outro, eu tenho o N ligado a um C da carbonila, por isso que é amida, mas ele também está ligado a um outro R de carbono. Um outro R de carbono. Então, ela é uma amida monossubstituída. Agora, o que acontece? Eu também tenho um N ligado diretamente à carbonila, por isso a função é amida. E vejo que os dois hidrogênios têm carbonos comuns, né? Tem cadeias carbônicas. E aí eu digo que é uma amida dissubstituída. Amida por quê? Porque tem um N ligado a uma carbonila. E dissubstituída por quê? Porque os dois hidrogênios dele estão substituídos por carbonos comuns, por carbonos convencionais. Então, aqui são exemplos, tá? Ó, aqui eu tenho um N ligado à carbonila, por isso que é amida. Aí vejo que nesse N só tem essa carbonila, só tem o C da carbonila. Então, amida não substituída. Nesse outro caso, eu tenho o nitrogênio ligado à carbonila e também ligado a um outro carbono comum. Então, amida monossubstituída. Esse outro caso, eu tenho N ligado diretamente ao C da carbonila e ele ainda tem 2 outros carbonos comuns. Então, amida dissubstituída. E vamos lá para as 2 outras funções que tem nitrogênio, que no caso é a nitrila. Qual é a condição para ser nitrila? Nitrila, C tripla N na estrutura. Ele também sempre vai estar numa extremidade. Nitrila tem um C tripla N. E a outra função são os nitrocompostos. Qual a condição para ser um nitrocomposto? É você ter um NO2, um grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. Então, quando eu tiver um NO2 ligado em uma parte de carbono, a função é nitrocomposto. A vincristina, vocês conhecem, que é essa plantinha bem aí, que é a Catharanthus roseus.
A Catharanthus roseus, ela é uma substância que ela produz a vincristina, né? Dela se obtém a vincristina. E ele é um anticâncer. Então, ele é uma substância que é utilizada no tratamento de câncer, muito disponível na indústria farmacêutica, tá? Então, a gente vai olhar essa estrutura e vai dizer as funções orgânicas presentes. Quando tem OH é o quê? Aí você olha, tá ligado a um carbono o quê? Tá ligado a esse carbono bem aqui. Esse carbono é saturado. Então, é hidroxila. Aí a hidroxila pode pertencer a qual função? Aí você olha aqui, ele tá ligado, né? Tá ligado a quê? A um carbono saturado. Então, qual é essa função? Hidroxila é o grupo. Hidroxila é o grupo. Quando ele está ligado a um carbono saturado, a função é um álcool. Álcool. Por exemplo, esse outro pedaço bem aqui, ó, a gente acabou de ver. Quando a gente tem um N ligado diretamente a uma carbonila, qual a função? Amida. Isso. Aí você vai atrás dessas condições. Eu tenho outro perfil desse? Eu tenho um N ligado a uma carbonila? Aí vou olhar aqui. Não, esse não é um N ligado a uma carbonila, é um N. É um N ligado a carbonos comuns. É um N, ó. Aí analisa aqui, ó. É um N ligado a carbonos comuns. Então, qual é a função desse N? Amina. Amina, isso. Então, esse pedaço aqui é uma amina. Aí vou atrás de outra amina, né? Tem outra amina aí? Tem, ó. Eu olho esse nitrogênio, ele tá ligado a carbonos comuns também, carbonos convencionais. Então, qual é a função dele também? Amina. Aí eu olho esse outro aqui. Aí, ó, a diferença esse aqui, ó, seria uma amina terciária. Esse é uma amina terciária. Aí eu olho esse outro aqui, ó. Esse nitrogênio tá ligado a carbonos também comuns. Mesmo que ele tenha um hidrogênio, só tá dizendo que ele é uma amina secundária, mas a função ainda é amina. Amina. Pronto, eu acho que todos os N's nós já classificamos. Agora a gente vai para esses pontos que tem oxigênio. Olha aqui uma hidroxila aqui também, ó. Hidroxila aqui, ó. O grupo hidroxila. Aí avalio bem que é o carbono que ele tá ligado. Esse carbono é o quê? Saturado. Então, que função é essa? Função é um álcool. Álcool. Pronto, deixa eu ver o que mais. Aí ficou esse pedaço aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um oxigênio ligado entre dois carbonos, ó. Aqui é um carbono e esse carbono aqui, esse que está em linhas e esse que está condensado. Então, quando eu tenho um oxigênio entre carbonos, a função é um éter. A função é um éter. Ainda tem esses outros pedaços aqui. Agora, observe que eu tenho um COH. Aí isso poderia lembrar muito a um ácido carboxílico, mas eu teria que ter um H aqui. Se eu não tenho um H aqui, eu tenho um carbono, então a função é um éster. A função é um éster. Esse perfil a gente vai identificar em vários pontos, ó. C dupla O e para esse lado um carbono. Então aqui também, ó, um éster. Éster. E ainda tem esse outro aqui que a gente não identificou. C dupla O, um O, e aqui para ser um ácido carboxílico teria que ser um H. Ah, mas não é um H, é um carbono. Então eu chamo também de éster. Chamo também de éster. Éster. Então, nós identificamos todas as funções presentes na vincristina. Existe um grande dilema, né, sobre o uso da cannabis sativa, porque ele tem tanta substância que é psicoativa, né, e tem a substância medicinal, que tem a propriedade medicinal. E aí vocês vão observar como que a estrutura dessas duas substâncias são tão parecidas que a gente até fala assim, nossa, só uma coisinha fez toda essa diferença, né? Então, ó, aqui é a estrutura do THC, que é a substância psicoativa, né, que é a que causa alucinações, e o canabidiol, que é a substância que é utilizada no tratamento de convulsão. Observem as funções orgânicas presentes nessas duas estruturas. Se a gente olhar, elas são muito parecidas, ó. Fechou bem aqui nessa cadeia, ó. Observe que essa aqui não é fechada, essa parte aqui é fechada. Só esse fechamento
já mudou totalmente a finalidade da substância, né? Que de propriedade medicinal passou a ser psicoativa. Eu quero que vocês identifiquem as funções, então, nessas duas. Qual a função que tem no canabidiol? Função orgânica. Que função orgânica é essa? Ó? Aí você olha, eu tenho uma hidroxila. Eu tenho uma hidroxila ligado a um carbono que é de um benzeno, então ele é um fenol. Fenol. Aí eu vou olhar esse outro aqui, e esse outro? Fenol também, né? Porque o OH ligado diretamente ao benzeno. Agora observe aqui, esse também tem um fenol, né? Porque tem uma hidroxila ligada ao benzeno, fenol. Mas olha o que aconteceu quando fechou a estrutura. Que função é essa? Você tem um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, a função é um éter. Então, só por mudar uma função orgânica, mudou completamente a finalidade da substância, tá? Então, no canabidiol, que é a substância terapêutica, ela tem fenol como grupo funcional, e no THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele tem duas funções orgânicas, que é o fenol e ainda o éter. Vamos analisar. Vocês têm que analisar cada ponto. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, aqui é o quê? Hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação simples. Então, aqui é o quê? Que função é essa? Aqui é um álcool. Isso. Álcool. Beleza. Agora, olhei aqui, ó. Isso é o quê? Lembra que no desenho em linhas eu não mostro isso aqui, mas isso é um C-dupla-O. C-dupla-O entre dois carbonos, ó. C-dupla-O entre dois carbonos. O que é uma carbonila entre dois carbonos? Exatamente, uma cetona. Cetona. Aí tu olha aqui, eu também tenho uma hidroxila, eu tenho um grupo OH. Agora eu preciso ver em que ele está ligado. Ele está ligado ao benzeno, então que função é essa? Fenol. Fenol. Certo. Aí olha esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho um O, que de um lado ele tem esse carbono e do outro lado ele também tem esse carbono bem aqui, ó. Então ele quer dizer que ele é um O entre carbonos. É um O entre carbonos. Então a função é um éter. Éter, exatamente. Aí analisando aqui, ó, o N. Esse N tem como vizinho um C. Esse C é o C de quem? C da carbonila. Qual a função orgânica? Eu tenho um N que ele tem como vizinho um C de dupla O. C de carbonila. Então qual é a função? Amida, exatamente. Amida. Amida. Aí vamos para esse outro aqui, ó. Ele está dizendo que tem esse N, ele está ligado a esse carbono aqui, que é um carbono comum, e ele ainda está ligado a dois outros carbonos, né? Que é um CH3 e um CH3. Então, os carbonos são carbonos comuns, não é um carbono específico de carbonila. Então, qual a função desse aqui? Amina. Amina. Muito bem. E olha outra coisa. Carbonila em extremidade é o quê? Carbonila em extremidade, qual a função? Carbonila numa ponta, aldeído. Aldeído. Pronto, identificamos todas as funções. E aí, cai esse tipo de questão no Enem fácil desse jeito? Cai. Vamos lá. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Quais as funções orgânicas presentes nas duas estruturas, na estrutura da piretrina e na estrutura da coronopilina? Aí você vai avaliar as funções orgânicas, né? Então veja aqui, ó. Aqui já é um perfil de função. Aí você avalia, ó. Eu tenho um C aqui ligado a um dupla O, que tem um O, e esse O está ligado a um carbono. Então, qual é essa função orgânica?
É o éster, exatamente, é o éster. Éster. Agora essa outra função, ó, carbonila, C dupla O. C dupla O entre carbonos. C dupla O, e esse C dupla O está entre dois carbonos, então a função é cetona. Cetona. Então a gente identificou as duas funções orgânicas presentes na piretrina. Agora vamos identificar as funções na coronopilina. Aí vamos lá. Tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Que função é essa? Álcool. Isso. Álcool. Pronto. Aí vamos aqui. Tem uma carbonila, tem um C dupla O entre dois carbonos. Tem um C dupla O entre dois carbonos. Qual a função? A função é cetona. E essa outra função aqui, ó, tem um C dupla O, que esse C tá ligado a um O e esse O tá ligado a um carbono. C dupla O, que tá ligado a um O, que tá ligado a um carbono. Então, essa função aqui, ó, é um éster. Então, as funções que são comuns aos dois biopesticidas é o éster e a acetona. Então, seria a letra P de bola.